Em 1 João 5, versículo 14, diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, essa é a questão. Deus ouve a toda oração? Existe oração que Deus, porventura, não ouça? Qual é a oração que Deus ouve? Então a gente vai ver aqui, segundo o texto que nós lemos aí em 1 João 5,14, que Deus ouve aquela oração que é feita segundo a sua vontade, né? O próprio versículo vai dizer isso. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E muitas coisas que nós pedimos, nós sabemos que não é da vontade de Deus, é da vontade do coração do homem, mas não é segundo a vontade de Deus. Então esta oração, certamente Deus não vai ouvir. Mas se o pedido que você faz está alinhado com a vontade de Deus, é para a glória de Deus, com certeza Ele vai estar ouvindo, queridos. Muitas vezes fazemos pedido a Deus que não estão alinhados com a sua própria vontade. E é a causa, muitas vezes, também dele não nos ouvir. Por exemplo, lá em Provérbios 16, versículo 1, diz assim: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, nós podemos fazer muitos planos. É normal fazermos muitos planos. Mas devemos entender e confiar que se aquilo não deu certo, é porque não era da vontade de Deus, não era da vontade do Senhor. Não há pecado nenhum em fazermos planos. Mas temos que ter essa sensibilidade de entender que se não está dando certo, é porque aquele plano que nós fizemos não está alinhado com os planos de Deus para a nossa vida. Como diz aí no Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então entenda isso. Nem todo pedido nosso será atendido por Deus, porque muitas vezes não sabemos nem pedir. Pedimos errado, pedimos mal, e é o que vai dizer lá em Tiago 4, versículo 3 também. Em Tiago 4, versículo 3 vai dizer: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes pedimos mal ao Senhor. O que é que você tem pedido a Deus? Será que o que você tem pedido a Deus tem agradado o coração do Senhor? Ou você tem feito pedidos ruins, pedidos maus para Deus? Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, para gastardes em vossos deleites. Outra versão vai dizer isto. Este é o tipo de oração, meu irmão, que Deus não tem nenhum prazer em ouvir, muito menos em atender, quando nós pedimos mal. Outra oração que Deus não atendeu foi a oração feita pelo apóstolo Paulo. Olha só, Paulo por 3 vezes orou a Deus, pedindo que afastasse dele ali aquele espinho na carne. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Foi essa a resposta que Deus deu a Paulo. Deus não atendeu a oração de Paulo. O pedido de Paulo não foi atendido. Pelo contrário, Deus disse não, porque a minha graça te basta. A gente vai ver aí em 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao 9, Paulo diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo orou ali, meu irmão, por 3 vezes. Paulo orou e por 3 vezes ele vai pedir a Deus que afastasse dele aquele espinho na carne. Mas a oração de Paulo não estava em concordância com a vontade de Deus. E aí? A resposta foi não. Paulo queria uma coisa e Deus fez outra, totalmente diferente do que ele queria. E ele ficou aborrecido por isto? Não. Ele sabia que a resposta de Deus
era o melhor para a sua vida. Ele ficou alegre. Ele ficou alegre. Tanto que ele vai dizer aí, de boa vontade, não de má vontade, mas de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por quê? Porque Deus disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar, meu irmão. Quanto mais você estiver fraco, quanto mais você estiver se sentindo um nada diante do Senhor, fragilizado, incapaz, quanto mais você estiver se sentindo para baixo, mais o poder de Deus vai estar se aperfeiçoando na sua vida, desde que você permaneça fiel à palavra do Senhor. Quanto mais nós nos sentimos fortes e capacitados para a obra, menos é aperfeiçoado o poder de Deus em nós. Quanto mais você se achar autossuficiente, menos poder de Deus em sua vida. Mas quando você se esvazia de si mesmo e vê que você não é nada, que você não consegue nada, mas tudo que você realiza é porque Deus age através de você, tudo que você faz é porque o poder de Deus está sendo aperfeiçoado ali naquela sua fraqueza, na sua incapacidade. Aí Paulo vai dizer, de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, como eu te disse, Paulo orou por 3 vezes, para que fosse afastado aquele espinho na carne, que o fazia sofrer. Mas a oração de Paulo, ela não estava alinhada com a vontade de Deus para a vida de Paulo. Paulo estava querendo uma coisa, mas Deus fez totalmente outra. Nosso dever é orar, sem dúvida. Nós temos sempre que orar, pedir a Deus, clamar a Deus pelas nossas vidas, pela vida daquela pessoa que nós estamos orando. Nosso dever é sempre orar, mas devemos entender, meu irmão, que nem todo pedido que fizermos a Deus poderá ser atendido da maneira como nós queremos que seja atendido. Nós temos que entender isso, aceitar isso, ter essa percepção. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso que nós devemos aceitar qualquer que sejam os desígnios do Senhor para as nossas vidas. Porque Ele sabe o que é melhor. Se Ele disse não naquele momento, se Ele não respondeu a oração sua da forma como você gostaria que Ele tivesse respondido, é porque Ele sabe o que é melhor para vocês. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Devemos também ter paciência em esperar a resposta de Deus quando nós orarmos. Sabe por quê? Porque não quer dizer que Deus vai responder contrário. Deus vai responder contrário à nossa oração. Mas Deus, Ele tem o tempo dele. Nós temos o nosso tempo e Deus tem o tempo dele. Então espere o tempo de Deus na sua vida. E quando nós perdemos essa paciência de esperar, nós só atrapalhamos o agir de Deus em nossas vidas. O salmista disse o que lá? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, queridos, Deus respondeu à oração do salmista conforme o pedido que ele fez. Mas nós percebemos aí que o salmista ele teve que esperar, né? Ele disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus pode ainda responder a oração que você fez. Você pode estar achando demorado. Estou pedindo isso a Deus, estou orando a Deus por esta causa, por essa questão, por esta pessoa, por esse problema há tanto tempo. Mas Deus pode ainda responder a sua oração. Mas Ele vai responder no tempo dele, né? E não no nosso tempo. O salmista ali, ele continuou esperando. Ele não desistiu. Mas vai depender também de que maneira nós estamos esperando. De que maneira você está esperando? Você está esperando essa resposta de oração com paciência e confiando no Senhor, ou você está a ponto de perder a cabeça? Você está desesperado. Talvez o que esteja impedindo essa resposta de Deus a favor, né, de sua oração, seja essa inquietez que você está.
essa demonstração na prática de falta de confiança no Senhor, de esperar com paciência, de esperar confiantemente. Então espere com paciência, ore, e se não houve logo a resposta de Deus, saiba esperar como fez o salmista. Outra coisa que Deus quer também, meu irmão, na oração é que nós oremos uns pelos outros, a começar pelos da nossa família e pelos nossos familiares. Lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se você não tem cuidado dos seus, dos da sua família, dos seus familiares, e especialmente dos da sua própria casa, que é a sua família. Então a Bíblia não está dizendo aqui só a sua família, está dizendo dos seus. Seus são, quem são esses seus? Seus familiares. Se alguém não tem cuidado dos seus familiares, e especialmente dos da sua própria casa, que é a sua família, este tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então você tem que orar, não somente por você e sua família, mas por todos os seus familiares. E está orando também uns pelos outros, pelas outras pessoas. Você tem feito isto? Você tem orado pelos seus familiares, principalmente pela sua família? Você tem orado pelo seu próximo, pelas outras pessoas? Ou você só tem orado por você mesmo e por sua família? Então devemos refletir sobre isso aí. São orações que vão agradar muito a Deus. São orações que com certeza Deus irá ouvir, né? Esse tipo de oração aí, que você coloca como intercessor pela sua família e pelas outras pessoas também que estão precisando, e pelos seus familiares. Lá em Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em uma outra versão vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então é vontade de Deus que oremos uns pelos outros, como está em Tiago 5,16. Você deve estar orando um pelos outros, porque é a oração que agrada a Deus. Outro exemplo de oração, nós vamos ver que agrada a Deus, é aquela oração de arrependimento, de contrição, né? Coração contrito a Deus. Você tem que ter este coração contrito ao Senhor, para que você possa estar realmente agradando em oração a Deus. Então que você possa estar orando, meu irmão. A Bíblia vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. Você tem feito essa oração, orando sem cessar? Ou você tem desistido de orar pelo meio do caminho? Qual tem sido a sua reação diante de Deus nas suas orações? A gente vê justamente dizendo isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Só que muitas vezes deixamos cessar a oração que estamos fazendo. E é como Deus estivesse dizendo para você hoje: não pare de orar. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz isso aí: orai sem cessar. Muitas vezes estamos orando por alguém, ou por uma causa, por uma questão, por um problema, e desistimos de estar orando com a frequência que nós estávamos orando antes. Ou quando nós vimos uma melhora naquilo que nós estávamos orando, nós somos tendenciosos a parar mais de orar. Mas a palavra de Deus está dizendo: orai sem cessar. Orai sem cessar. Não desista não. Continue orando. Continue se colocando ali na brecha. Continue se colocando ali diante de Deus como intercessor da vida daquela pessoa, de algum problema ou de alguma situação. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe a sua família.